Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa. E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa. Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, hoje no texto do Evangelho, como conclusão desta parte que nós começamos a ouvir na semana passada, em que Jesus, vamos dizer assim, cria esse ritmo no seu discurso: ouvistes o que eu vos digo, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, né? Então Jesus está concluindo esta parte onde ele, podemos dizer assim, cria esse ritmo do seu diálogo, do seu discurso, né? Então, na conclusão deste texto, desse trecho, Jesus faz uma afirmação que é muito importante e que está intimamente conectada com o texto da primeira leitura. Jesus diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, né? Então, para que a gente entenda um pouquinho melhor esta afirmação, é importante a gente, ao menos dizer duas palavras sobre o texto da primeira leitura, que é tirada do livro do Levítico. O povo de Israel já tinha os seus livros sagrados, que para nós são conhecidos como esse conjunto que nós chamamos de Antigo Testamento, que para eles não tem este nome. Para eles era a Escritura Sagrada. E a parte mais importante deste texto do Antigo Testamento são os 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados de lei ou de Torá, ou também nós usamos chamar de Pentateuco, né? Justamente porque são 5 livros. E o livro do Levítico é o último, melhor dizendo, é o penúltimo desses livros, desses 5 livros, né? E ele recolhe nos seus capítulos, que são 26, as normas cultuais do povo de Israel. A gente sabe que o povo de Israel tinha o seu culto centrado no templo de Jerusalém, e particularmente os sacrifícios que eram oferecidos no templo. E estes sacrifícios eram oferecidos pelos filhos de Levi, por isso aqueles membros da tribo de Levi, que era assim chamada também a tribo sacerdotal. Por isso esse livro se chama Levítico,
porque, como eu disse, recolhe as normas cultuais do sacrifício oferecido no templo pelos sacerdotes levitas. Então, eram fundamentalmente normas de culto. Porém, não eram simplesmente normas de culto no sentido de dar regrinhas, faz assim, faz assado, faz assim. Não é propriamente isso, ainda que existam normas bastante específicas, né? Mas estas normas, na verdade, elas estão inseridas dentro de uma reflexão sobre o próprio culto israelítico, né? Sobre o sacerdócio, sobre as normas, como eu disse. E há uma parte desta reflexão que inclui também normas, que é chamada de Código da Santidade, ou também a gente pode dizer da Lei da Santidade, que são os últimos capítulos do livro do Levítico, do 17 ao 26. Né? E esta afirmação de Jesus, na verdade, ela remonta a uma afirmação praticamente idêntica que está no capítulo 19 do livro do Levítico. Lá, o autor sagrado, que nós não sabemos como faz praticamente a mesma afirmação, mudando um pouquinho uma palavra. Né? Ele diz, sede santos como o vosso Deus é santo. Então, já pela semelhança, a gente nota que esta perfeição que Jesus está tratando no seu evangelho, não é perfeição no sentido estético ou qualquer outra ideia de perfeição, mas esta perfeição, vamos dizer, traz por detrás esta mesma ideia de santidade. Para o povo de Israel, Deus era o santo. A palavra que eles usavam era kadosh, que literalmente traduzida significava separado. Então, Deus está separado de nós, no sentido de ser completamente distinto do homem. Claro, isto não é uma teoria filosófica do povo de Israel, esta é uma experiência quase imediata de Deus. Né? Como Deus não está neste nível que nós estamos, no nível sensível, palpável, né? Que nós podemos tocar no sentido físico, como eu toco esse livro, como eu toco esse ambão, né? Então ele é completamente transcendente a esta realidade sensível, né? Ou seja, ele é totalmente separado desta realidade. Por isso ele é considerado também completamente outro, no sentido de distinto daquilo que nós somos, né? E por isso esta realidade divina é uma realidade separada do homem, né? E a santidade ou a santificação significava entrar neste caminho de comunhão com Deus para poder também ser consagrado a Ele, né? Consagrado significa sagrado com, né? Ou seja, passar a pertencer a esta realidade sagrada com Ele, porque Ele é este completamente outro, né? Então, o caminho de santidade significava, e para o povo de Israel isso se dava no culto, né? Significa este caminho cultual que vai nos introduzindo na realidade divina, nos tirando do âmbito profano e nos colocando no âmbito sagrado. Por isso que o templo de Jerusalém foi consagrado, os objetos do templo eram consagrados, os sacerdotes foram também consagrados para poderem entrar nesta comunhão e conduzirem depois o povo também à comunhão com Deus. Só que, infelizmente, o povo de Israel, ao longo do seu caminho, né, foi distorcendo, podemos dizer assim, a ideia de santidade e passaram a se deter mais no cumprimento meticuloso da lei, inclusive aquelas leis cultuais. E a santidade passou a ser vista como algo exterior ao homem e conquistada pelo cumprimento escrupuloso daquelas leis, de todas as leis, neste caso, porque a gente está ouvindo o texto do Levítico, esse texto da lei do Levítico. Só que inicialmente não era assim, porque quando no livro do Levítico se anuncia esta vocação, este imperativo sede santos, né? Logo em seguida o texto começa a falar do amor, o amor para com Deus e particularmente o amor para com o próximo, né? Isso significa que já lá no Antigo Testamento, né, a ideia de santidade não estava ligada ao cumprimento meticuloso da lei, mas ao amor que se devia a Deus e aos irmãos, né? E é justamente isto que Cristo fala no Evangelho, né? Ouvistes o que foi dito, né? Então,
na verdade, Cristo, em certa medida, está nos lembrando do que foi dito, mas como eu expliquei domingo passado, Ele quer levar à plenitude, ou à máxima profundidade da compreensão daquilo que tinha sido dito. Então, o sede perfeitos de Cristo hoje, né, como eu disse, não é uma perfeição legal do cumprimento meticuloso de leis, né, mas é aquela perfeição da caridade. Por isso que, antes de fazer esta conclusão, né, se a gente olha para trás, se a gente lesse de novo este texto do capítulo 5, todas as vezes que Jesus diz, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, este eu vos digo de Cristo aprofunda para dentro do coração do homem aquilo que ele deveria expressar vivendo exteriormente. E fundamentalmente, todos os textos em que Jesus disse eu vos digo, né, ele está nos chamando a um amor maior, né? Então lá atrás, por exemplo, era o amor à verdade, não fazendo juramento, era o amor à esposa ou esposo, não cometendo adultério, né? E hoje nós ouvimos dois, né? O amor que fundamentalmente se resume ao amor aos inimigos, né? Ou seja, aquele nível de amor que talvez seja o mais exigente e mais difícil de viver, porque não é por alguém que me ama, mas por alguém que me odeia, por alguém que combate contra mim, que bate na minha face, que rouba o meu manto, né? Então aqui a gente nota como a fé cristã leva as exigências de comunhão e de amor ao seu máximo nível de profundidade. Ou se a gente quisesse pensar de um outro jeito, né? Se a gente quisesse pensar na estatura da dignidade humana, a fé cristã nos leva ao mais alto nível de exigência da nossa existência humana, porque é de um amor tão grande que precisa ser também amor para com os inimigos. Por isso que a santidade para nós cristãos, repito, não é um cumprimento de normas, mas é a perfeição na caridade. Por isso que nós crescemos na santidade na medida em que nós crescemos no amor. Quando nós olhamos para aqueles que na igreja foram canonizados e que foram dados a nós como modelos de santidade, nós temos aqui a padroeira da nossa paróquia Santa Genoveva, mas poderíamos evocar tantos outros, né, mais antigos e mais recentes. Alguns estão muito próximos de nós, do ponto de vista cronológico, né? Então, quem são esses santos? São homens e mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos, solteiros, casados, padres, religiosos, religiosas, viúvas, esposas, esposos, né? Ou seja, homens e mulheres com todas as características de uma vida como a nossa, né? Que viveram a vida como nós a vivemos. Os santos, porque a gente às vezes lê lá no livro, a gente vê um filme, fica parecendo que é uma construção da nossa cabeça. Não, né? Eles foram homens e mulheres como nós, que sentaram no banco da igreja, que participaram da missa, que tiveram filhos, 1, 2, 5, 10, que tiveram que trabalhar, que eram padres, que foram para os mosteiros, ou seja, eram pessoas como nós, né? Pessoas como nós. Então, que pouco a pouco fizeram passos no crescimento do amor, traduzido concretamente no amor a Deus e no amor ao próximo. Então, estes foram os santos. Se nós passarmos um pente fino e fizermos um raio-x na vida dos santos, né, então a gente nota que, na verdade, estes eram homens que amavam no sentido mais estrito da palavra, né? E amavam e amaram muitas vezes com o sacrifício da sua própria vida. Uns literalmente, porque morreram por amor a Cristo e aos irmãos, foram martirizados. Outros morreram a conta-gotas, porque deram a sua vida assim, pouco a pouco, no amor que se manifestou concretamente, né? Mas todos eles, igualmente, foram aperfeiçoando-se neste amor, que outra coisa não é do que dar a própria vida aos amigos e aos inimigos, como Jesus nos pede hoje. E há um elemento muito importante, que já bem há alguns séculos, né? Na minha cabeça, a memória mais antiga que eu tenho de alguém que nos disse isto foi Santo Afonso Maria de Ligório, que nasceu no século XVIII, né? Mas depois dele outros, né? São José Maria Escrivá, mais recentemente. O próprio Concílio Vaticano II tem nos lembrado, né? Todos nós
sem exceção. Eu, padre, as religiosas que moram aqui, vizinha da nossa paróquia, você que é solteiro, casado, você que tem filho, você que não tem, criança, jovem, adulto, você que é viúvo, viúva, né? Independente qual seja a nossa situação de vida, podemos dizer assim, o nosso estado de vida, somos chamados a esta santidade, ou seja, somos chamados a amar como Cristo nos amou. Isto é muito forte. Jesus disse, nisto conhecerão que sois os meus discípulos. Eu já repeti isso aqui dezenas de vezes. Nós não somos reconhecidos como cristãos porque fazemos milagres, porque isso até o demônio pode fazer. Nós não somos reconhecidos como cristãos porque temos uma turba de pessoas que nos seguem no Instagram, no YouTube, porque vêm assistir a homilia do padre. Não é isso que distingue a profundidade da fé cristã de alguém. O que faz alguém ser reconhecido autenticamente como um discípulo de Jesus Cristo é a sua capacidade de amar. E amor não é assim um afetozinho que a gente sente, um tremor lá quando a gente se encontra com uma pessoa que a gente gosta, que a gente está com saudade. Às vezes na experiência de amor pode haver esse sentimento também. Mas o amor, na verdade, é querer o bem, e para traduzir esse bem querer à pessoa amada, nós estamos dispostos, inclusive, a dar a nossa própria vida. Isto é amor. É claro que o amor tem um componente afetivo, mas não é este componente que distingue o amor, porque tantas vezes para amar, o sentimento que nós experimentamos é contraditório, né? Basta a gente pensar em Cristo na cruz. Certamente ali não é que tinham bons sentimentos, mas tinha a oferta total da sua vida. Por isso nós somos chamados a crescer nesse amor, né? Isso se faz, meus irmãos, com cuidado delicado nas pequenas situações de cada dia, né? Nós crescemos no amor na medida em que conscientemente, intencionalmente, voluntariamente, livremente, a gente escolhe, nas pequenas situações do nosso dia a dia, oferecer a nossa vida para as pessoas que estão próximas de nós. Que pode ser o esposo, que pode ser a esposa, que pode ser o pai, que pode ser os filhos, que pode ser o colega de trabalho, é o padre na paróquia, as pessoas que estão confiadas a ele, né? É claro que este amor depois não é uma coisa assim, sem direção ou sem sentido, né? Porque eu falei no início que a perfeição cristã é no amor, não é no cumprimento de normas, né? Mas quem ama depois vai cumprir todas as normas, mesmo que essas normas não existissem em tese. Quem ama, na verdade, quem está disposto a dar a sua própria vida, cumpriria certamente todas aquelas normas que são da fé cristã, mesmo que elas não tivessem sido escritas em nenhum lugar. Por exemplo, quem ama verdadeiramente a Deus vai santificar aquele dia dedicado a Ele, terceiro mandamento. Quem ama vai respeitar os seus pais, quarto mandamento. Quem ama certamente vai respeitar o seu esposo, a sua esposa, os seus irmãos, ou seja, não vai pecar contra a castidade. Se eu pudesse, se fosse citando lei por lei, né, no fundo todas elas são uma concretização de um amor verdadeiro que a gente tem. Por isso urge que nós nos empenhemos seriamente para amar. Eu queria aqui chamar a atenção para um fato que me parece muito importante. Infelizmente, né, o amor não é infelizmente, o amor é assim, né? O amor é altruísta, né? Ele é um movimento que coloca o outro no centro. Alter, em latim, significa outro, né? Coloca o outro no centro. E aí vem o infelizmente, né? Infelizmente, né, nós temos o ego muito no centro da nossa existência. Nós temos assim uma visão de mundo onde nós somos o centro do cosmos, né? A gente fica todo lá chateado porque teve aquele problema do caso do Galileu Galilei, do Copérnico, que mudaram a cosmovisão, né? Não tem problema nenhum, o problema somos nós, cuja cosmovisão é egocêntrica. Esse é o problema, entendeu? Nós nem achamos que o Sol está no centro do mundo, nós achamos que nós estamos no centro do mundo. E por isso a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar o amor como norma máxima da nossa fé. É por isso que quando a gente ouve essas palavras do tipo, se alguém te bater da face direita, dá à esquerda, a gente logo se rebela, não, tem que interpretar de uma outra maneira. Não, mas Jesus aqui está usando uma figura de... Nós temos muita dificuldade nisso. Ou, por exemplo, nós temos muita dificuldade de pensar assim,
Eu vou casar com essa mulher aqui e vou amá-la e ser fiel a ela na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da nossa vida. Nós temos muita dificuldade com isso. Assim como temos muita dificuldade como sacerdote, às vezes dizer, eu vou amar este povo que às vezes não me quer bem, que me queria longe da paróquia, que não gosta do modo como eu sou. Porque no fundo o centro do mundo somos nós. E nos custa muito esse processo de nos tirar do centro para colocar outras pessoas. Mas aqui é muito importante de novo nós voltarmos aos santos. Os santos são encarnados o critério não só de interpretação da vida cristã, mas depois de toda a plenitude que esta vida cristã nos leva. E nos santos nós não encontramos só pessoas que amam, mas que porque encontraram a plenitude da sua própria vida, também encontraram aquela realização e aquela felicidade que nós todos procuramos. Olha para mim aqui, presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. Todos nós queremos ser felizes, isto não é um mal. Porque fomos feitos para a felicidade, para a bem-aventurança eterna. Foi para isso que Deus nos criou. Só que é um engano pensar que eu vou ser feliz me colocando no centro. Isto não vai acontecer. Escutem bem, isto não vai acontecer. Esta alegria e esta plenitude de vida que nós queremos tanto vai se dar na medida em que nós aprendermos a amar, como fizeram os santos. Por isso, de fato, a gente precisa ouvir esse imperativo. Sede santos como vosso Pai Celeste é santo. Só um santo pode transformar o mundo que está em torno de si. Só um santo é capaz de converter a realidade não pelas suas palavras, mas por aquilo que ele mesmo é. Recentemente eu comentei, imagina, um São João Maria Vianney, que era um homem assim, se considerado do ponto de vista humano, sobretudo naquele século em que ele viveu, que era o assim chamado século das luzes, da Revolução Francesa, né? Era um homem completamente esquálido, sem absolutamente nada que atraísse as pessoas. Pois o baixinho lá do Vianney atendeu 1,5 milhão de confissões. E metade da França se converteu por causa daquele homem. E isto se repete a cada vez que um grande santo surge na igreja. Por isso, eu não sei quanto a vocês, mas eu pessoalmente me sinto profundamente tocado, porque quando olho para as pessoas que estão à minha volta, me dou conta que se eu fosse um pouquinho mais santo, eu as ajudaria muito mais do que com as minhas palavras. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.